Oi, meus queridos, tudo bem? Bom, aqui novamente, voltando à gramática, módulo 159 e 160, vamos falar aí do emprego dos artigos, tá? Bom, você já conhece, artigo é uma palavra anteposta aos substantivos e para defini-los ou indefini-los, tendo a função sintática do adjunto adnominal. E podem ser representados, por o, a, os, as, umas, uns, umas. Isso vocês sabem de cor e salteado. Bom, só aqui para fazer uma prévia, tá? Vamos recapitulando aqui. Então, vai. Em ambos os quadrinhos da tirinha aí é empregado o artigo em referência ao substantivo do cachorro Snoopy e que ele mostra-se irritado, com o uso do artigo preferindo o artigo o. A escolha de o é que um artigo definido justifica-se pelo fato de Snoopy ser um cachorro específico, ok? Assim, o artigo definido faz referência a um ser determinado que já é conhecido ou foi mencionado anteriormente no texto. São artigos definidos o, a, os, as. Indefinido faz referência a um ser genérico que é desconhecido ou não, mas foi mencionado ainda. São artigos indefinidos. Uma, uns, umas, ok? Definido. Quando devemos empregar um artigo definido? Em geral, nomes próprios de pessoas não exigem o uso do artigo definido, porém, é comum que ele seja empregado quando há relação de familiaridade ou afetividade com a pessoa que se faz referência. Tem um exemplo aí. Quando alguma qualificação acompanha o nome, por exemplo, a simpática Ana. Quando o nome está no plural, os dois Pedros, os Braganças, sendo um sobrenome, refere-se a toda família. Quando trata-se de obras de um artista, por exemplo, os Monets do museu não foram danificados. Está falando da obra de Monet. O artigo indefinido também pode ser usado nesse último caso. Ele adquiriu um Monet no leilão. Emprega-se o artigo definido depois do numeral também, ambos, quando o substantivo está expresso. Por exemplo, ambos os aparelhos eletrônicos não estão funcionando. Emprega-se o artigo definido depois do pronome indefinido todos ou todas, quando o substantivo está expresso. Então vamos lá. Todas as roupas foram vendidas. Todos os 4 funcionários são excelentes, porém todos 4 eram excelentes. Neste caso, o substantivo não está expresso. Depois, emprega-se o artigo definido depois do pronome indefinido, todo ou toda, quando há sentido de totalidade de inteiro, por exemplo. Então vamos lá. Leu todo o livro, por isso conseguiu responder às questões. Leu o livro inteiro, ok? Esse leu todo o livro quer dizer a mesma coisa. Leu o livro inteiro. Quando não há artigo definido, tem-se o sentido de qualquer ou cada. Exemplo, todo brasileiro conhece esse costume, ou seja, qualquer brasileiro. Quando o artigo definido é facultativo. É facultativo o uso do artigo definido antes de pronome possessivo adjetivo. Exemplo, minha mãe foi viajar para a praia. Os seus amigos chegaram mais cedo. Quando o artigo definido não deve ser empregado, quando se deseja indicar um sentido geral ou indeterminado, não se emprega o artigo definido. Então, novamente, quando se deseja indicar um sentido geral ou indeterminado, não se emprega o artigo definido. Exemplo, criança deve brincar. Não se emprega artigo definido antes de pronome de tratamento, exceto para senhor ou senhora. Vamos lá.
Vossa Excelência permitiu que essa medida fosse tomada. Depois nós temos aqui, não se emprega nos vocativos. Venha jantar, meu filho. Em geral, não se emprega o artigo antes de nomes de cidades, a não ser que estejam acompanhados de uma qualificação. Exemplo: São Paulo é um lugar caótico. A São Paulo de minha infância era diferente. Algumas cidades admitem artigos sempre, no caso, o Rio de Janeiro, o Porto, a Arraia e etc. Não se emprega o artigo definido antes das palavras casa, no sentido de residência, e terra, no sentido de terra firme, exceto se vierem determinadas. Exemplo: fiquei em casa, fiquei na casa dos meus pais. Exemplo: em geral, não se emprega artigo antes da data, exceto quando a palavra dia expressa ou se trata de uma data comemorativa. Exemplo: em 6 de março estarei de férias. Mentira, já estarei trabalhando. No dia 10 de dezembro, João nasceu. 7 de setembro marca a independência do Brasil. Artigo indefinido. Quando devemos empregá-lo? Quando se deseja que o substantivo, no caso singular, seja a representação de toda uma espécie. Exemplo: um robô ainda não tem a criatividade de um ser humano. Quando há uso do plural antes dos numerais para indicar aproximação. Acreditava que a criança tinha uns 6 anos de idade. Em linguagem coloquial, o artigo indefinido pode realçar alguma característica subentendida em relação ao substantivo expresso. O garoto tem umas ideias. Pode significar ideias absurdas ou ótimas. Aí depende, ok? Aqui nós temos as combinações dos artigos com preposição. Quando os artigos são usados junto às preposições, alguns deles podem contrair as preposições. Veja, aí nós temos esse quadro aqui de exemplo para vocês. As preposições, os artigos definidos e os artigos indefinidos. Observe que é importante conhecer o emprego do artigo definido para determinar se ocorre o acento indicativo de crase. Por exemplo, nas regras anteriores, você viu que não se emprega o artigo definido antes da palavra casa, no sentido de residência. Assim, quando essa palavra for usada como esse sentido, junto a uma preposição, não haverá crase no A. Exemplo: chegou a casa. Olha aqui, preposição, ok? No entanto, se casa for especificada por um adjunto adnominal, ela deve vir com o artigo definido e, portanto, haverá o acento da crase. Chegou à casa dos pais. O a preposição mais o a artigo definido. Embora façamos a contração do artigo com a preposição normalmente na fala, existem casos em que ela deve ser evitada. Exemplo: o escritor de O Ateneu é Raul Pompeia. Em Uma Mente Brilhante, conta-se a vida do matemático John Nahr. Bom, e aqui, por fim, quando a preposição antecede uma construção no infinitivo. Apesar de o filme ser bom, poucos assistiram ele. O fato de uns funcionários protestarem não impediu a decisão do chefe. Meus amores, tudo isso é mais uma revisão. E eu só queria falar uma coisa para vocês. Eu vou dividir os exercícios em 2 partes, ok? Então, a primeira parte vai ficar a página 280, 281 a 283, somente o exercício 10, tá? Eu não vou colocar no Vindimo, mas vocês vão ver. E a 284. E amanhã eu vou, e depois, né, que é no vídeo de hoje, desculpa, eu vou colocar para vocês a segunda parte,
que vai ser a página 284, 285, 286 e 287, ok? Beijinho, fiquem com Deus.